Ô Caio, a gente tem uma outra pergunta aqui de uma amiga nossa. Ela diz o seguinte: ela fala que o programa é uma bênção na vida dela e tal, que ela assiste quase todos os dias. E ela coloca assim, que eu já assisto há algum tempo e gostaria muito, se possível, que você respondesse a uma dúvida que eu tenho. Sou convertida a Cristo há mais ou menos 1 ano, mas a minha família não. Meu marido é católico, assim como eu e os meus filhos, mas não costumamos ir à igreja. Só um parênteses aqui, ela ainda está associando o fato de conversão a uma religião. Tanto é que ela diferencia o fato de que ela se converteu do marido que ainda é católico. Aí a minha mulher iria perguntar, e o que? Né? E o que tem a ver os fundilhos com a calça? Porque se converter a Cristo não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma consciência que entrou em ti. Tem nada a ver com ir à igreja. Não tem nada a ver com nada disso, nem com o marido ser católico, nem nada. Tem a ver com uma compreensão nova, com escolhas novas, com um padrão de ser novo, com obediência simples à lei da vida, com um olhar generoso, justo, misericordioso, perdoador, simples, faz a vida fácil e que limpa caminhos e esclarece veredas. Não é nada além disso. É se converter ao modo de olhar de Jesus, ao modo de interpretar de Jesus. Não tem nada a ver com religião. Se tiver, já não é evangelho. Já é catequese, doutrina. Já é aquela chatice de sempre. E aí? Aí você já respondeu a pergunta dela, porque ela diz assim, meu marido, mas não costumamos ir à igreja. Eles dizem que creem em Cristo. Acho que está de bom tamanho, né? Se você for vivendo o Evangelho, eles vão aprender o Evangelho com você cada vez mais. Sem esforço, já estão ali, abertos. Por exemplo, na minha família extensiva, eu e papai nunca saímos convidando ninguém para vir para a igreja presbiteriana, nem protestante. Lá em Manaus, quando a gente começou há 45 anos, papai já estava há 50 anos atrás para ele, se ele estivesse vivo, 45 para mim hoje. Nunca! Todos católicos, todos gente boa, todos gente pura, todos gente legal. A gente só foi vivendo o Evangelho, nunca puxamos o assunto. Nunca! Todas as vezes que eu falei no assunto foi porque alguém me perguntou de lá para cá, eu nunca propus nada daqui para lá. Eles assistem a gente há anos, assistiam na TV aberta, liam meus livros, hoje visitam meu Face, assistem recortes do Papo de Graça, eventualmente assistem os cultos de domingo aqui no La Salle ou veem pela TV. Continuamos a falar no assunto? Não. Mas eu vejo que o conteúdo do Evangelho foi crescendo neles, naturalmente. Hoje isso não é nenhum assunto. Nem existe mais essa questão, isso acabou. Morreu, virou uma questão pós-cristã. Estamos noutra. Todo mundo aceita o mesmo conteúdo de espiritualidade, a centralidade de Jesus, e a gente nunca teve uma discussão sobre o tema nos 45 anos passados. É tão mais fácil, gente. Ela vai mais a fundo nessa questão ainda, do que você da simplicidade e da leveza, né? Que ela coloca assim, eles dizem que creem em Cristo, né? Aquela hora que eu parei, mas ela fala assim, mas nunca confessaram os seus pecados a Deus e nem aceitaram como Salvador, dizendo aí é religiosa, ela voltou, aí ela ficou religiosa de novo. Aí tem que, para a igreja, o cara só confessou a Cristo se ele fizer a seguinte confissão verbal e audível: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Que foi o que aquele ladrão na cruz não fez, né? Não podia nem levantar a mão, né? Jesus, né? Você me aceita? Jesus nunca chamou ninguém para aceitar Jesus, né? Nunca. Ele não tinha esse problema de aceitação. Não, né? Jesus não chamava ninguém para aceitar o Evangelho. Ele só dizia, me siga, perdoe, acolha.
Ah, é ruim demais. Aí, você quer me receber então? Faça uma confissão, repita comigo, meu amado ladrão. Eu confesso. Ah, gente, é ruim demais. Então, minha filha, é ruim demais. Você ainda tá atolada na religião. Confissão. É ruim demais. Confissão do nome de Jesus não é uma coisa verbal, é a confissão com atos. É confissão com ações. Mostra-me a tua fé, cheia de verborragia, e eu te mostrarei com as minhas ações a minha fé sem grito nenhum. A fé, todavia, falada, porém sem obras, é morta. Então, entenda melhor o que é conhecer Jesus, o que é conhecer o Evangelho, porque você está chegando aqui, mas ainda está muito com a cabeça religiosa, evangelicona. Próximo passo é, eles dizem que creem em Jesus, mas não foram batizados na nossa igreja. Não foram isso. Aí é o mesmo problema religioso de sempre. E você está gostando daqui, mas não entendeu ainda o que o Evangelho de fato propõe. Se você fizer aí a pergunta no meu portal, o que é confessar a Jesus perante os homens? Escreva, Gabizinho. O que é confessar a Jesus perante os homens? E veja que respostas você obtém. 30 respostas. O que é confessar a Jesus perante os homens? Dê uma olhadinha aí, tá bom? E vai entendendo. Ou então pergunte o que é ser do Evangelho. O que é ser do Evangelho? Essas suas perguntas não religiosas, tem o que aí? Quanto, Fernando? Eu não consigo ler daqui. 2.240. 2.240. O que é ser do Evangelho? Tem muita coisa para você ver. Não foi só o que eu fiz nesses anos todos de vida, e aqui na VTV, a coisa que eu mais faço é explicar o que é o Evangelho. Você tem que entender isso. Porque senão você ainda está no processo da religião, dos ritos, das formas, das palavras mágicas que salvam, e quem não falar aquelas palavras está perdido. Isso ainda é derrota total. Porque Jesus ensinou é derrota total. Beijinho para você, minha filha. Me receba com amor, por favor. Caio, você estava lendo aí, né? Mateus 11, né? Foi? De 28 a 30. 28 a 30. Isso. Aí uma amiga escreveu no meio da sua leitura, ela falou assim: Caio, e como receber essa iluminação para ter o entendimento da palavra, uma vez que ela é por revelação? Pois é, só é dizer: Senhor Jesus, me mostra a tua palavra, abre o meu entendimento, derrama tua graça, enche-me de fé e dá-me agora a coragem de me apropriar do que já está revelado. Aí você diz: só isso? Eu digo o seguinte: ninguém faz isso se já não for uma revelação. Ninguém. Se o seu coração não estiver aberto, você não faz nem essa pergunta. Quem fez essa pergunta já está emulada pela revelação. Porque ninguém, Jesus disse, vem ao Pai senão por mim, e ao mesmo tempo, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, quando alguém diz: Caio, como é que eu faço? Essa pergunta já é graça. Assim como eu ensino há tantos anos, que quando eu vejo alguém arrependido, eu sei que essa pessoa já está perdoada. Isso é muito lindo. Porque só o perdão de Deus produz arrependimento no coração. Então, toda vez que você vir alguém
genuinamente arrependido de qualquer coisa, saiba, essa pessoa já está perdoada. Por isso, toda vez que eu encontro alguém profundamente arrependido, eu digo: estão perdoados os teus pecados. E se a pessoa diz: como você sabe? Eu digo: porque você me disse que os seus pecados estão perdoados pelo arrependimento genuíno e sincero que você manifestou. O seu arrependimento me dá a certeza de que você já está perdoado. E o que decorrer do seu arrependimento, o fruto do seu arrependimento, que é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de olhar, mudança de postura, é o selo, é o batismo desse perdão como sequência, como consecução, como continuidade confirmada no seu coração. Ah, gente, é porque vocês não entenderam o Evangelho ainda e não creem. Que uma das coisas mais maravilhosas é essa. Eu já vi ateus arrependidos, dizendo: Caio, como é que eu posso estar tão arrependido se eu não creio em Deus? Eu digo: a coisa maravilhosa é que Deus creu em você, não é? E te deu a bênção do arrependimento. Você pensa que você está chorando diante de quem? Você está arrependido por quê? Se não for num esmagamento invisível do Deus que é Espírito, provocando seu coração, ainda que você não lhe saiba pelo nome, mas Ele te conhece e te quis. Por isso te perdoou, e o perdão dele é que provocou esse arrependimento. Porque o arrependimento é precedido pelo perdão divino. Porque sem perdão divino, ninguém se arrepende. Como Esaú, que procurou um lugar de arrependimento e não achou. Porque não basta dizer: agora eu acho que está na hora de eu me arrepender. Não vai acontecer. Arrependimento acontece quando a gente é esmagado pelo perdão soberano de Deus, que nos vira ao contrário e nos coloca em estado de quebrantamento irrecusável. Silencia toda a nossa argumentação e nos curva diante da vida, querendo que, ao curvarmos-nos, transformemos-nos naquilo que nós nem saberíamos e não sabíamos que poderíamos nos tornar, por um ato simples de dobragem da mente, do coração, reconhecendo uma soberania que chega antes de qualquer informação, que chega antes de qualquer conclusão humana, que chega de súbito, esmagando, dobrando, virando o ser humano ao contrário, de modo que primeiro ele pede sem nem saber o que está pedindo, mas há uma invocação do Espírito Santo no coração do indivíduo, mesmo daquele que não sabe nada. É o Espírito que se derrama sobre toda a carne, que leva você a orar o que você não sabe, porque o Espírito intercede por nós. Antes da gente saber orar qualquer oração que convém. Tudo vem de Deus. E você é molestado todo dia e só não aproveita mais o molestamento direto de Deus porque fica se atrapalhando e tropeçando com mandamentos de homens e de religião. Se fosse só Jesus e a mulher, como lá em João 8, quando saíram os homens, as pedras, todos foram embora, ficando só Jesus e a mulher, e ele pergunta: ninguém te condenou? E ela diz: não, ninguém me condenou. E ele diz: nem eu tampouco te condeno agora. Vai, não peques mais. Quando fica só a pessoa e Jesus, fica tudo simples assim. Aí enfia essa multidão de apedrejadores, o cara morre sem solução.
Morre sem solução. Morre sem solução.